O Rodrigo Constantino, lá no Bradock Show, presidente. Presidente, o senhor nomeou... Presidente, o senhor nomeou... Presidente, o senhor nomeou Geraldo Alckmin para a transição, nomeou os militares indicados por Lula, e agora eles estão vendo que... Pessoal, só um minuto, devagar. Faz uma declaração inicial, presidente. Vou falar de lugar, eu falo o que interessa aqui. Atenção, pessoal, aí, ó. Peraí lá. Silêncio. Vocês estão me visitando e apoiando, muito obrigado. É nóis, presidente. Mas é uma situação extremamente grave. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível, para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá um relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvendo todas as Forças Armadas, então não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, que eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, meu advogado, depois eu prossigo. Pois é, a defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro isso, e lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Eu tenho que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa,
não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16, 17 anos tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título eleitoral. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente. Como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento. Zerando os impostos federais de combustível. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, Joaquim Gomes do Movimento Avança Brasil. Não, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Ele não terminou ainda não. Ele não terminou, um minutinho. Não terminou não. Eu não vou responder. Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, vocês tiveram acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E, dado momento, o juiz auxiliar fala: olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde: vamos mudar? Mude. Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala, dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer um relatório. Estão nos áudios. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste, para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende, tinha mais de 10 milhões de seguidores e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado, porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Gley mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer
da onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazendo pesca probatória, como ele fez por lá de cá, fez à vontade, praticou a pesca probatória, e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o Tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Deixa ele concluir. Fala sério. Deixa eu terminar. Então aí nós estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado, porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar aqui, estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com os embaixadores dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha a resposta, ele já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro-presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Até o acesso à justiça agora. Próxima ação, recomendo o pessoal, se for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado, falar, se tiver alguma multa você paga, não vai ser eu não. Eu não tinha como pagar uma multa de 22 milhões de reais. Nem com o Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a nossa OAB? Cadê o papel do advogado? Que está sufocado, que não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão. Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado da eleição de 2018? Alguém sabe algum partido? Não.
nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia. Fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE deu uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. Francisco. A presidente, ou autora, a Bia Kiss, deputada Bia Kiss aqui do DF. Ali então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim, para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou uma cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega-nos a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí a um crime. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo na Venezuela o voto impresso, que foi acertado o ano passado, Estados Unidos, Venezuela. E daí o Maduro fez o teste do voto impresso
em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população se podia ou não tomar as medidas cabíveis para ir para a Guiana e tomar a região de Essequibo. E ele faz uma demonstração ali, o Maduro. Olha, aqui são 5 perguntas. Vota sim, 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 sim. Daí tem um papelzinho, tem países que não tem papelzinho, e bota na urna. Bem, tivemos eleições na Venezuela. Voto impresso. Eu acho que não precisamos conversar aqui o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro falou para o Lula, né? O Lula não quer reconhecer a Venezuela como o Maduro como legítimo presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a tua vitória. Por que você não vai reconhecer a minha vitória via minha justiça eleitoral? Bem, o Maduro não apresentou aí, ó, as planilhas, né? Os mapas, não apresentou nada e foi na mão grande aí, se intitulou vencedor das eleições. Mas isso não está em jogo aqui, não. A eleição na Venezuela, até o ano passado, era igualzinha do Brasil. Passou a ser, agora, começo desse ano, de papel depois de um acerto que os Estados Unidos queria comprar petróleo da Venezuela. Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa? A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via Lai, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para vocês descobrir algo que inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide a página é ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, e pediu para a Polícia Federal, ou determinou, que fosse aberto esse inquérito. É por aí, agora eu peço, eu estou fazendo pergunta, você está encerrando, vou ficar aberto a perguntas, e vocês pedirem via lá esse inquérito. Presidente, por gentileza, o general Mário Fernandes fala sobre o senhor... Após a denúncia apresentada pela Polícia Federal, eu gostaria primeiro de perguntar para o senhor, a Polícia Federal indica o senhor como o senhor tendo conhecimento de um planejamento para um golpe de Estado no país. O senhor participou de alguma reunião? O senhor foi consultado? Houve o que a Polícia Federal está apontando? Olha só, não é porque o Temer disse hoje. O Temer disse hoje uma obviedade. Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado num domingo, aqui em Brasília, com pessoas que estavam aí com bíblias embaixo do braço e bandeira do Brasil na mão. Nem usando aí estilingue e bolinha de gude. E muito menos batom. Não tinha um comandante para isso aqui. Você pode ver. Segundo a PF aí, um novo meio, né, conseguido via Israel, se for buscar imagens apagadas pelo ajudante de ordem. Agora as imagens do Ministério da Justiça não aparecem. Vocês pegarem bem o que aconteceu, 2018, o próprio ministro da Defesa disse que aquilo não era golpe. Depois Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também disse a mesma coisa, depois ele voltou atrás, mas disse a mesma coisa. Agora tem uma pessoa de peso também dizendo isso aí. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o geral da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O senhor tinha conhecimento desse plano ou não, presidente? O senhor tinha conhecimento desse plano ou não? O senhor tinha conhecimento desse plano ou não? Golpe, zero. O que o Mauro Cid tem falado... Diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, comum, inclusive no Alvorada. A palavra dele, é muito comum, pessoa, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado.
Palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros? Até que culminou com a queda do então ministro Sérgio Moro. Até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo. Era uma reunião reservada, não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão daqueles deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente. Para restabelecer a democracia tem que ter contagem pública de votos. Teve uma ata que o senhor poderia assinar e que eles estavam pressionando o senhor para que isso fosse assinado até o dia 12, que era o dia da diplomação. O senhor, esse papel foi apresentado ao senhor em algum momento, em alguma conversa? Você tem acesso a esse papel? Não, eu não tenho esse Peraí, papel. eu quero saber quem tem. Nós não temos acesso a nenhum documento da investigação até Ele hoje. falou de áudio. É importante aqui. É importante aqui, né? Nesse áudio do General Mário Fernandes. Do juiz Ayrton Vieira. Do Ayrton Vieira, do Tagliaferro, tá? E no momento ele fala, vamos carregar no 142. Bem, eu conheço a Constituição. 142 é aquele artigo que está à disposição, né? Segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes quando um dos poderes está exorbitando. Então existe isso lá. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto, após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio, ou seja, é um remédio constitucional. E, na verdade, em última análise, por dizer que o decreto foi assinado pelo Parlamento, que o presidente pediu autorização para o Parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquéritos têm muita criatividade, falam, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha acesso. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o Parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerantes. Se o presidente, usando de má fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. O senhor Uma parte da o estado de sítio? tudo, depois da multa, que eu não podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse, talvez viesse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós vamos fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Presidente, 2015 a Dilma convocou tudo bem. Então, as forças foi 2017. 2017. Não chegou. Você tem razão, foi em 2015. 2015, ela convocou. Ela não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao conhecimento. Você cogitou, então, fica Mas brincando. então era uma possibilidade, presidente? Olha só, zero, eu não levei para frente. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. No Mas meu foi uma óculos, possibilidade. depois. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. Não, eu acabei de mostrar para você 2018. Ok? Quando você tiver 2018 na mão, o inquérito 1361
você vai pensar de maneira O diferente. inquérito Pode ter certeza. 361 no Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com a eleição, presidente. O inquérito 1361, PF, está em São Paulo agora, tá? Foi a pedido da senhora Rosa Weber, presidente do TSE na época. Presidente, o senhor veio lá do Nordeste, o Lula cancelou os caminhões-pipa. Como é que tá lá no Nordeste? O pessoal tá passando fome, passando sede? Conta pra gente um pouco. Eu vim de lá agora, não fiquei na praia não, tanto é que não estão me vendo queimado aqui, né? Conversei com gente do povo, mercadinhos, os preços das coisas explodindo, o Bolsa Família não está dando para mais quase nada, tá? O povo está muito preocupado assim, com o preço do arroz, do feijão, do combustível, que infelizmente se perde aqui no Brasil. Quem é da economia está acompanhando, realmente estamos ladeira abaixo na economia. O corte da Bolsa Família. O corte da Bolsa Família lá no Nordeste, ô presidente. Estados Unidos é um maior país, a maior economia do mundo, a maior forças armadas do mundo, projeta um poder e o Trump tem uma mania de liberdade. Você pode ver o que ele sentiu na pele, enquanto presidente da República ele teve sua conta derrubada no Twitter, dá para imaginar. Tá? E, obviamente, ele está assumindo agora. O Elon Musk está com ele, agora é X. Tá? E, no meu entender, ele está preocupado com a liberdade no mundo todo. Ele não... Podia até alguém perguntar para ele o que ele achou da eleição no Uruguai ontem. Presidente. Então, a preocupação dele é com a liberdade e ele não quer. Eu entendo que ele não quer que a América do Sul aqui fique vermelha. Presidente, a questão do PL da anistia, presidente. Como é que tá? A gente teve essa questão que ela... Anistia. Eu conversei com o Lira lá atrás. Conversei com o Marinho pode falar também, até o Flávio tem conhecimento, o Zul. Tá? Não tínhamos clima para... Podíamos aprovar na comissão, não teria clima para aprovar no plenário da Câmara. Então, via comissão, você pode convidar pessoas a participar. A ideia de parlamentares trazer aqui para a comissão e audiência pública, sabotagem, e audiência pública, por exemplo, aquela senhora de Ji-Paraná, Rondônia, que tem 6 filhos, menores de 10 anos, e o pai está condenado. Está foragido, mas está condenado. Queremos ouvir o familiar de quem está exilado no momento na Argentina. Mas diante do inquérito, o senhor vê ameaçado o PL da anistia? Não vejo ameaça, não, coisa completamente diferente. Olha, a anistia 79, tá? Eu estava no exército, já era primeiro-tenente da ativa. O que foi anistiado é crime de sangue, terrorismo, bombas, 25 anos. Bombas, gente condenada, viu gente do mundo todo para cá, em especial de Cuba. Então foi feita, gente que virou presidente da República, a própria Dilma Rousseff, ela foi condenada por várias ações. Você é candidato em 2026? Presidente, você foi o único presidente que jogou nas 4 linhas da Constituição. O que o senhor faria diferente a favor desse sistema aí? Olha, continuaria dentro das 4 linhas. O perfil dos ministros palacianos seria mais político, tá? E faríamos um contato melhor com os demais poderes e com a imprensa brasileira. Presidente, o senhor se reuniu com os chefes das Forças Armadas? O general Freire Gomes disse que teve essa apresentação. Conversei com eles, com todos eles, em mais de um momento. Conversamos tudo sobre o Brasil, sobre as Forças Armadas, os projetos das Forças Armadas que tem um andamento. Projetos para tentar ainda continuar na presidência? Mas quem queria continuar na presidência? Olha só, vamos supor até que fizesse uma loucura. Como é que fica o Brasil no dia seguinte? O mundo levanta barreiras contra a gente. Vira um inferno aqui. Ninguém quer isso daí. Uma loucura falar em golpe, meu Deus do céu. Loucura. Golpe com um general da reserva e 5 oficiais da ativa. Oh, pelo amor de Deus. Presidente, e outra coisa, golpe existe em cima de uma autoridade constituída, que já tomou posse. O Lula tinha tomado posse, ninguém tinha tomado posse, só se for em cima de mim o golpe. Qual a expectativa sobre a manifestação do PGR? O senhor acha que vai ser denunciado ou não? Eu espero que... Procurador-Geral da República, alguém que preza pela sua biografia, uma pessoa extremamente respeitada, e nós temos a convicção de que ele terá toda a cautela ao analisar esta investigação. Esperamos que a MP tenha uma participação que não pôde ter ao longo do tempo desta investigação.
Inclusive, na gestão anterior, por diversas vezes houve pedido de arquivamento de inquéritos que foi simplesmente ignorado. Presidente, segundo o Nicolas Ferreira, para 2026 tem 3 opções: Jair, Messias e Bolsonaro. É isso mesmo? É um jovem, inteligente, já tem uma projeção nacional, só não é candidato ao Senado porque não tem idade para Minas Gerais. Tem falado em ser candidato talvez ao governo do estado, vamos conversar com ele. Então o garoto, de vez em quando peca, né? Quem não peca? Porque eu, no tempo dele, pecava muito mais do que ele. Tá? E ele tem um grande futuro pela frente, é um orgulho para todos nós, o Nicolas, deputado federal por Minas Gerais. Assim como outros pelo Brasil. Presidente, quinta-feira vai... Aqui até um aqui, ó. Zuco vai ser o líder da oposição. Presidente, quinta-feira tem audiência pública do voto, contagem pública de votos. Você acha que é a melhor alternativa para o Brasil? Olha, esse inquérito vai esclarecer. Por favor, não esqueça desse inquérito. 1361, tá? Eu acho que toda vez que você possa botar uma barreira a mais de segurança, o sistema eleitoral é bem-vindo. Você não pode, quando alguém questiona alguma coisa, alguém lá, ó, fazendo usando a força do poder, simplesmente ignorar e multar. E quem falar é cadeia. Até está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Presidente, depois da matéria do Fantástico, mostrando vários áudios que, de certa forma, inocentam o senhor, de que o senhor sempre quis jogar dentro das 4 linhas, hoje a imprensa aparece dizendo que, na verdade, tem 3 outros inquéritos, incluindo o da vacina. Ou seja, daqui a pouco estão até desarquivando o inquérito da baleia. Eu queria perguntar para o senhor, como líder partidário, afinal de contas o senhor está aqui com vários membros do seu partido, como é que fica a imagem do país, a confiança para investir no país, na sua visão de ex-presidente da República, se o PL da anistia poderia, inclusive, contribuir com o atual governo? Como é que fica a imagem do país com essa confusão? A nossa ideia, de todos os parlamentares do meu partido, de hoje temos conversado, é que a anistia é pacífica. Eu vou dar agora uma opinião para vocês, cada um pode ter a sua opinião. Essa historinha de assassinatos de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina, o Dr. Paulo pode falar melhor do que eu aqui, mas no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou a ouvir um plano de matar ou prender o presidente? O senhor tinha conhecimento? Disseram que o senhor tinha, presidente? Esquece, jamais. Dentro das 4 linhas não tem pena de morte. Presidente, tem alguns conflitos, alguns problemas. O senhor acha que, de certa forma, essas questões motivaram essas trocas de mensagem? Olha só. Desde 2012 eu defendo o voto impresso, defendia como deputado federal. Já teve emenda minha aprovada. A Dilma vetou, nós derrubamos o veto. O Supremo disse que era inconstitucional. Agora, quem entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para me tornar inelegível foi o Carlos Lupe. Exatamente por causa do voto impresso. Se você pegar há 4 anos atrás aproximadamente, o horário das inserções partidárias, o Carlos Lupe do PDT, ele vai à televisão e fala claramente, sem voto impresso, é certeza na fraude. Ele fala isso. Presidente. Vários outros parlamentares apresentaram projeto nesse sentido. Presidente Donald Trump, agora, a eleição você tornar alguém inelegível porque critica o sistema eleitoral, não tem cabimento. Parece que aqui é a Suíça. Tá? Se bem que lá não tem o presidente, igual, iam arrastar o Alexandre de Moraes pelo cabelo? Não, por favor, gente. Sou presidente. Valdemar Costa Neto, indiciado por acionar a justiça. Presidente, aumenta. As pessoas que estão próximas ao senhor são perseguidas. Inclusive os militares, até mesmo o povo brasileiro. Eu tive a notícia agora do Van Hatten, que ele foi indiciado por ter criticado o Fábio Chora na tribuna da Câmara. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui no Zap para mim, eu estava no avião quando eu recebi isso aqui. Presidente, deu zero. Um parlamentar. Inclusive o artigo 53, pessoal, tem ali um pronome indefinido, quaisquer. Eu cheguei na Câmara em 91.
E ali tinha esses problemas sempre, né? O que pode e o que não pode falar o deputado. Daí alguém apresentou uma emenda e foi acrescido o pronome quaisquer no artigo 53 da Constituição. Então os parlamentares são invioláveis por quaisquer das suas opiniões para voto. O que é quaisquer? Quaisquer. Não tem limite. Então é esse indiciamento do Barrato, que ele me disse agora há pouco, também entendeu? Aí sim, é um ataque ao parlamento brasileiro. Presidente. Perseguição política com a direita? Perseguição. É uma perseguição? Perseguição, sou perseguido o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição? Mas eu posso ser preso, sair daqui. Presidente, você pode ser preso. Presidente, Deuseles do IDL Foco tá aumentando a invasão de terra no Brasil através de pedidos de quilombolas, MST. Como que a gente faz aí quando você assumir em 2026 aí para regularizar? A paz no campo. Boa, presidente. Glória a Deus. Com o nosso ministério, demos 420 mil títulos, definitivo ou provisório. Tirou o gás da liderança do MST. Não pegava mais esses caras, jogava em cima de um caminhão para invadir um pedaço de terra na frente. O parlamento nos deu o porte estendido para o homem do campo. Ele só podia usar arma dentro da sua casa, passou a poder usar arma em todo o período de sua propriedade. Acabou! Acabou! Quanto a demarcações, valia um capítulo com vocês, como eu gostei de discutir com vocês. Quando começou a indústria da reserva indígena em 92, Yanomami, como começou isso tudo. É inadmissível tu ter 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. E quando você demarca uma nova terra, o Tarcísio me disse há poucos dias, 4 novas reservas vão ser demarcadas em São Paulo. E quando você pega uma fazenda, o indígena que passa a ser dono daquela propriedade não pode continuar plantando soja ali. Tem que deixar virar uma capoeira. É inadmissível isso aí. Não basta agora o problema que estamos tendo agora do Carrefour, fazendo uma campanha para não comprar nossa carne. Eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo com o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Tá, Presidente, drogas, sobre drogas. Pode ajudar a reverter a situação do país? Presidente, sobre as drogas, presidente. Deixa o Marinho falar um pouquinho. Só uma pergunta, presidente, sobre as drogas. Sobre as drogas. Pessoal, não vamos perder o foco. Presidente, e o vice Mourão, por que ele não é perseguido? Não. Conversa vocês com ele. Seguir a Constituição é a resolução do problema, presidente? Olha, muita gente critica a Constituição, eu tenho crítica a alguns artigos também. Mas é a nossa Bíblia aqui na Terra, aqui dentro do Brasil. Você seguir, dá para resolver. Não pode nenhum poder extrapolar. Não pode a Câmara aprovar um projeto de pena de morte, que está lá que não cabe ao Brasil pena de morte. E assim como não cabe ao Supremo, de forma, no meu entender, monocrática, sofreu muito isso, tomar certas decisões. Não cabe, no meu entender, ao Supremo dizer o que é nepotismo, o que não é. O que é homofobia ou não. Não pode reinterpretar o marco temporal. Isso leva insegurança para o campo. Tá? Então, o que eu sempre prego, junto com o Marinho, o pessoal nosso, o Sul, tá? É um Congresso, é um Senado forte para 26. Não é para perseguir ninguém, não. Um Senado forte evita que aventureiros, outra pessoa qualquer, queira extrapolar na função que ele ocupa. Presidente, que a população está vendo essa perseguição com a direita? Que ela acontece hoje? Tem alguma declaração a respeito? Olha, o que é a BIM paralela? É um programinha de computador que permite saber onde você está, mais ou menos. Chama-se First Mile. Primeira milha. Uma milha são 1.609 metros. O local mais preciso é na Paulista, dada a quantidade de antenas repetidoras. Então, em média, 600 metros. Não grava ninguém, mas nada além disso. Que é isso aí? E outra coisa, tem algum relatório para alguém decidir onde estaria aquela pessoa? Não, o que me interessa saber, eu, presidente, na presença? Onde é que vai estar tal deputado, se está na Bahia ou está no Rio Grande do Sul, me interessa saber isso aí. Então por que o programa existe?
foi comprado do governo Temer. Podia perguntar para ele. Presidente. Presidente. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Bolsonaro, a esperança.